Philip, destrua todas as evidências de cálculo e o relatório do experimento. Entendido, 1. A tela desapareceu quando Anxiao acenou com a mão antes de se virar para Aurora e Fading atrás dele, falando em um tom solene. Este assunto só é conhecido por vocês dois no momento. Não diga a mais ninguém por enquanto, ou então haverá problemas. Você entende? Você está dizendo que haverá pessoas como o líder da organização germinal? Aurora apertou os lábios. As memórias dolorosas de seu passado brilharam através de sua cabeça, e um traço de medo cintilou em seu rosto. Isso, no entanto, foi rapidamente substituído por determinação. Ela era diferente do eu no passado. Ela tinha Anxiao e sua irmã ao seu lado, e ela acreditava que não repetiria seus erros passados. Sim, se a notícia se espalhar, isso despertará o interesse de muitas das hegemonias do universo. Você será arrastada para a tempestade. Anxiao acenou com a cabeça. Se a habilidade de Ila de colher a longevidade fez os outros temerem ela, então a habilidade de Aurora deixaria todos os ranks transcendente louco. Ela tinha a habilidade de controlar todo o universo. Muitos ranks transcendente desejavam estender sua vida útil. Mesmo aquelas espécies com vida naturalmente longa não eram exceção. Por exemplo, se a S-God ainda estivesse vagando por aí, ele não teria poupado nada para tomar o poder de Aurora. Essa prioridade teria sido ainda maior do que o totem evolutivo. Não só os ranks transcendente, até mesmo as civilizações avançadas seriam tentadas. Com a Aurora entrando no rank calamidade, ela teve uma alta eficiência na geração de energia da vida. Provavelmente, eles não a tratariam como a organização germinal a tinha tratado, mas a colocariam em prisão domiciliar, com seu único trabalho sendo produzir mais poções de vida. Desta forma, ele também estaria à beira da tempestade, enfrentando os olhares cobiçados de muitos ranks transcendente. Assim, ele tinha que ter força que superava seu eu atual para suprimir a ganância nos corações dos outros. A habilidade de Aurora era uma espada de dois gumes, então Anxiao não pretendia divulgar as informações de Aurora antes de atingir um nível mais alto. Fading acenou com a cabeça e concordou. Relaxe, eu sempre considerei Aurora como minha irmã, e eu não vou vazar a notícia. Anxiao deixou mais instruções antes de mandar os dois embora. Ele permaneceu na sala sozinho, suspirando para si mesmo. Depois que Aurora entrou no rank calamidade, sua conexão com Ila melhorou, tornando-se semelhante a uma relação simbiótica. Agora que Aurora tinha acabado de avançar, ela ainda precisava de tempo para se familiarizar com suas habilidades. Quando ela despertar sua nova habilidade de curar Ila remotamente, seria muito assustador enfrentar Ila. Em sua vida anterior, porque Ila perdeu Aurora cedo, sem o outro lado da simbiose, ela só poderia se abalar no universo frio sozinho. Agora, enquanto Ila ainda não havia embarcado em uma onda de assassinatos sem fim e sua taxa de crescimento era mais lenta do que em sua vida passada, com esta leiteira Aurora que ignorou a distância, o poder de combate de Ila superaria em muito de sua vida passada. Temo que Ila me alcançará em termos de capacidade como tanque. Anxiao estava indefeso. Ila tinha uso ilimitado da carta de convocação de personagem da Aurora. As habilidades sensitivas super de alto risco eram todas dominadoras, e as duas irmãs poderiam até mesmo formar coordenação perfeita e ressonância da alma, o que foi aterrorizante. Apenas habilidades mentais e espaciais poderiam conter o compartilhamento de vida entre as duas. Pensando nisso, Anxiao abriu o comunicador, enviando uma mensagem para Amis, contando-lhe sobre a notícia de Aurora entrando no rank calamidade. No espaço exterior acima do planeta Aquamarine, a ilha do dragão flutuante permaneceu. Amis não participou da competição no mundo cintilante, optando por ficar no anel estelar despedaçado. Ela desejava que o dragão flutuante se desenvolvesse de forma discreta, não perseguindo fama e fortuna. Tal era a natureza de um peixe salgado, duro e imóvel. Embora ela não tenha participado da tendência animada, Amis ainda estava atualizada sobre o mundo cintilante. Anxiao sabia que Amis gostava de se divertir, então ele compartilhou informações em primeira mão com ela todos os dias, dizendo-lhe o que estava acontecendo no mundo cintilante diariamente para satisfazer sua curiosidade. Desde então, verificar regularmente as notícias de Anxiao tornou-se uma necessidade diária para Amis.
Em seu quarto dentro do palácio, Ames encostou-se na cabeceira de sua cama, condensando uma pequena esfera usando seu campo de força para cutucar o urso branco gigante deitado no chão ao lado dela, como se provocasse um gato com uma vara. Era obviamente uma criatura feroz, mas na frente dela, parecia extremamente obediente, rolando animadamente pelo chão. Quando Amy se mudou para o planeta Aquamarine, Aurora colocou todos os animais de estimação que criou no planeta no dragão flutuante, pedindo à sua professora para ajudá-la a cuidar deles como seu passatempo. Havia outra pessoa na sala. Jenny ficou de lado, relatando a situação de negócios do dragão flutuante. Mesmo que Ames não estivesse prestando atenção, ela continuou a ler seriamente os detalhes. As pesquisas recentes mostram que 39% dos soldados do dragão flutuante estão insatisfeitos com o status quo. Em comparação com a pesquisa anterior, a proporção aumentou 7%. Muitos dos subordinados vieram aqui depois de ouvir a reputação de rank transcendente, esperando que eles alcançassem alguma fama sob seu nome e avançassem suas carreiras, mas com a falta de oportunidades de batalha, seus corações se moveram. Isto é especialmente dado que não participamos da exploração do mundo cintilante. Assim, perdemos alguns guerreiros. Ames parecia deixar as palavras fluírem para dentro e para fora de seus ouvidos, enquanto ela continuava a usar seu campo de força para cutucar o urso. Jenny tossiu secamente antes de continuar. Ignorar a tendência dos tempos não é sábio. Devemos mudar nossa decisão e colocar os pés no mundo cintilante. Ames de repente levantou a cabeça para olhar para ela, ligeiramente sorrindo quando ela disse: Eu pensei que você não gostava de escrever relatórios? Esta é a sua 22ª vez me pedindo para enviar tropas para o mundo cintilante. Por que você está tão ativa agora? Você não mencionou querer se desenvolver? Jenny acariciou sua linha de cabelo recuando. Para esta chefe inconstante, ela estava cheia de resignação em relação ao seu comportamento. Enquanto ela detestava o trabalho, ela não estava disposta a deixar de lado o desenvolvimento que o dragão flutuante vinha passando por esses anos. Ela não podia permitir-se ver dragão flutuante ir para o lixo apenas por causa de sua preguiça. Como meus subordinados, eles devem se adaptar a mim, não eu a eles. Ames parecia não se importar, apenas suspirando. Se ao menos o Black Star ainda estivesse sob mim, eu não precisaria me preocupar com essas coisas. A expressão da Jenny ficou dolorida. Meu coração dói. Ames ignorou a expressão de Jenny, acenando com a mão enquanto falava. De qualquer forma, não há necessidade de me persuadir mais. Eu não vou para o mundo cintilante. Eu não tenho interesse nessa área. Antes que Jenny pudesse espremer outra palavra, o comunicador de Ames tocou. No momento em que ela o pegou, seus olhos se iluminaram. Black Star me enviou outra mensagem. Jenny, por favor, espere lá fora. Vendo isso, Jenny só podia forçar suas palavras para baixo e sair da sala, sentindo-se azeda em seu coração. Eu nem terminei de falar sobre os assuntos oficiais, mas por causa das notícias diárias que o Black Star envia, você nem quer ouvir mais os importantes relatórios de negócios. Eu sou obviamente a primeiro da fila aqui. Sem se importar com Jenny, Ames leu as notícias que Anxiao enviou em detalhes. Além das notícias compartilhadas e das saudações calorosas, havia também uma parte que refrescou seus espíritos. Aurora finalmente atingiu o rank Calamidade. Minhas alunas são realmente ótimas. Ames estava de bom humor. No final da carta, Anxiao também lhe enviou um convite para visitar o Palácio Black Star e se encontrar com Aurora. Para ir ao mundo cintilante. Ames hesitou. Se fosse enviado pela Black Star, ela não poderia rejeitar. Que bom momento. Pensando assim, Ames chamou Jenny de volta. Prepare a nave espacial. Eu estou indo para o mundo cintilante. Você pensou nisso? Vou montar a equipe imediatamente. Jenny exclamou de alegria. Que equipe? Eu vou sozinha. Ames acenou com o comunicador. Black Star me convidou para brincar. O sorriso da Jenny desapareceu num piscar de olhos. Sig, eu gastei meio dia de saliva, mas você imediatamente responde quando o Black Star pede para você ir.
Então, este é o sentimento de alguém que foi influenciado por outra pessoa. Neste momento, havia uma canção que poderia perfeitamente retratar os sentimentos de Jenny. Neste mundo, quem ainda não está vivendo uma vida que é semelhante ao Purgatório 1-2? Na zona de ampla concorrência do mundo cintilante, mais de uma dúzia de naves espaciais com o mesmo propósito estavam lentamente cruzando o universo, carregando os membros da guilda de vários clubes conhecidos do Sudeste Asiático, como Baía Vermelha, Titã e Arquipélago. Todos, nosso próximo passo é crítico e está relacionado com se podemos rapidamente ganhar uma posição no mundo cintilante. Na sala de reunião, o capitão da Baía Vermelha, Venomous Snake, bateu na mesa enquanto falava em tom sério. Snake está certo, ecoou um veterano da Baía Vermelha, Forrest Python 3. Ele costumava ser o capitão da Baía Vermelha e ativamente desistiu de sua posição quando era mais velho, optando por treinar os recém-chegados. Venomous Snake tinha assumido como o novo capitão da temporada anterior. A vantagem atual dos jogadores chineses é enorme, então temos que nos amontoar. Antes que os jogadores dos outros países cheguem, não devemos provocá-los primeiro e se desenvolver de forma discreta, analisou o capitão da Titã, Bangkok Buda. No entanto, a abordagem dos jogadores chineses está cheia de previsão. Talvez possamos imitar sua jogabilidade e comunicar com as forças NPCS da mesma maneira. Os clubes chineses tinham uma vantagem incomparável na zona de ampla concorrência, tendo já obtido muita ajuda das organizações NPCS. Este grupo de guildas do Sudeste Asiático que eram novas em cena tinham naturalmente medo de tocá-los. Eles primeiro tiveram que se manter firmes e se desenvolver. Devido à intervenção do exército, as guildas chinesas tinham aprendido sobre a jogabilidade de alta eficiência da versão 4.0 com antecedência, e as guildas dos vários países naturalmente descobririam este ponto ao realizar pesquisas. Assim, as guildas do Sudeste Asiático queriam copiar seus métodos de jogabilidade. Mas não é tão fácil quanto parece. Algumas pessoas hesitaram. Os jogadores chineses são capazes de ter sucesso simplesmente porque são afiliados ao exército, mas nossa facção não tem esse sistema, nenhuma qualificação independente, e nenhuma maneira de nos tornarmos uma organização regular. As guildas nos clubes maiores não tinham pulado dos navios e ainda pertenciam a facções da borda do buraco negro. As outras facções não tinham vários regimentos como o exército, e para eles, tornar-se uma organização regular e tornar-se independente agora era impossível. Além disso, eles não eram livres, mas sim recrutados e vinculados por suas facções. Antes de ir para a base das facções, eles só tinham um tempo limitado para se mover livremente, o que era incomparável ao tempo que os jogadores do exército tinham. As missões da história principal para nossas facções foram anunciadas, e o tempo livre que temos na zona de ampla concorrência é limitado. Vamos procurar rapidamente oportunidades, concluiu Venomous Snake. Todos discutiram várias contramedidas e decidiram adotar o método de lançar suas redes. Muito rapidamente, eles acertaram incontáveis pregos. Como eles não eram uma organização independente, eles só podiam emprestar o nome de sua facção e agir como uma equipe especial. A grande maioria das organizações que entraram em contato diretamente as rejeitou. Eles também eram organizações estrangeiras, e não tiranos locais como o exército Black Star, então todos eles estavam competindo uns contra os outros. Não havia necessidade de convidar lobos para o acampamento deles. Quanto às demais organizações, eles estavam dispostos a ouvir seus pedidos com base na força que demonstraram. Embora a escala das guildas do Sudeste Asiático não fosse tão grande quanto as guildas chinesas, ainda era possível formar um grupo de mais de 10.000 unindo-se. Mas para a Baía Vermelha, o Arquipélago e os outros clubes do Sudeste Asiático, eles não eram organizações independentes, por isso só podiam propor acordos de cooperação. Só assim eles poderiam então desenvolver uma fortaleza. Depois de ouvir seus pedidos, mesmo as organizações que estavam interessadas imediatamente os rejeitaram. Venomous Snake e o resto se sentiram surpresos. Isso estava ficando longe do esperado. Os jogadores chineses tiveram grande sucesso através deste método, então por que eles tiveram um momento tão difícil de se comunicar com as organizações NPCS? Depois de pesquisar, eles descobriram o cerne deste assunto.
As organizações os rejeitaram por não serem qualificados como parceiros. Os jogadores pertencentes a guildas como Baía Vermelha e Arquipélago eram principalmente de civilizações de nível conglomerado estelar, que não carregavam muito peso no mundo cintilante. A razão por trás do sucesso dos jogadores chineses foi porque eles pertenciam ao exército Black Star. Muitas organizações estavam dispostas a cooperar com eles a fim de abraçar a coxa do exército Black Star, que era seu defensor, para estabilizar suas fortalezas e deter outras organizações. Mas as civilizações de conglomerado estelar, que também eram forças estrangeiras, não possuíam tal privilégio. Essas pessoas estavam indefesas. Sua facção não estava disposta a emprestar forças a eles, e eles também não podiam replicar a prática dos jogadores do exército. Quanto mais eles entendiam do que o exército Black Star era capaz, mais invejavam os jogadores chineses. Depois de exercer um esforço hercúleo, as guildas do Sudeste Asiático finalmente conseguiram encontrar alguns pequenos pontos de avanço, completamente incomparáveis à escala do que os jogadores do exército Black Star estavam recebendo. Depois disso, eles tiveram que responder ao chamado de suas facções e segui-los para o trabalho, temporariamente incapazes de se mover livremente. Mesmo Baía Vermelha, Arquipélago, e as outras guildas de primeira linha no Sudeste Asiático acharam difícil começar, muito menos os outros jogadores da borda do buraco negro que não se juntaram ao exército Black Star. Sem a capital para imitar a jogabilidade dos jogadores do exército, eles só podiam forçar seu caminho, como tinham feito nas versões anteriores antes da versão 4.0. À medida que mais e mais jogadores chegavam, a situação rapidamente se complicava, e o servidor global gradualmente tomou forma. Ao mesmo tempo, Anxiao já havia chegado e se escondido dentro do conglomerado estelar Esmeralda. Anxiao tinha realizado muitos planos para o exército, e seu campo de alho-poró tinha crescido e expandido com sucesso. Era hora de colher a colheita sem piedade. À medida que mais o alho-poró fresco moviam suas raízes para o exército Black Star, sua eficiência em ganhar pontos de experiência no curto prazo se multiplicou. Quando o exército Black Star expandiu-se para quase 8 milhões de membros, a quantidade de pontos de experiência que ele precisava para atualizar para o nível 320 foi finalmente acumulada. Em uma área inexplorada dentro do conglomerado estelar Esmeralda, uma nave espacial estava em alta velocidade. Apenas Anxiao e uma parte das armas apóstolas estavam sentados na sala de comando da nave espacial, observando o mapa estelar. Seu alvo marcado em vermelho brilhou na tela. As coordenadas estavam localizadas em algum lugar na área central do conglomerado estelar Esmeralda. Este foi o lugar onde a energia misteriosa do caos primitivo revelada na herança de A.S. God nasceria. A maioria das organizações não tinha explorado até agora. Ele viajou na nave espacial de alto nível que havia construído, então ele não precisava parar como as outras forças e poderia penetrar mais fundo. O tempo para a energia misteriosa do caos primitivo aparecer não estava longe. Ele chegou mais cedo para acampar e ficar de vigia. Por causa de Evans, apenas Anxiao poderia ter certeza de que as coordenadas dadas estavam corretas. As outras forças que obtiveram informações sobre a energia misteriosa do caos primitivo também tiveram que tentar a sorte nas várias coordenadas mostradas nos dados, o que poderia potencialmente reduzir seus concorrentes. Anxiao escolheu sair com seu verdadeiro corpo por precaução. Se o competidor não fosse forte, seu avatar poderia fazer o trabalho, e não havia necessidade de revelar sua posição. No entanto, agora, Anxiao estava se preparando para encontrar um lugar para ficar, pois seus pontos de experiência finalmente atingiu o necessário para upar até o nível 320. Sua promoção ainda era a prioridade. Durante este período, ele estava correndo ao longo da viagem. Com a fundação do exército Black Star, ele não precisava se preocupar com isso. Ele só tinha que esperar os jogadores estrangeiros chegarem no mundo cintilante, e eles naturalmente se juntariam ao exército Black Star. Neste momento, a população de jogadores do exército tinha atingido cerca de 8 milhões, o que estava longe do limite. Uma vez que os outros jogadores nos outros campos estelares viessem para o servidor global, o tamanho do exército deve romper a marca de 10 milhões. Seria uma reposição de recém-chegados, e ele até teria uma grande onda de pontos de experiência fluindo para ele.
Uma vez que todos os jogadores se reúnem no servidor global, os jogadores do exército devem chegar até 11,5 milhões. Esta deve ser a maior facção de jogadores no momento. O número só deve ficar em segundo lugar para as 3 civilizações universais na minha vida passada. Nem todos os jogadores haviam chegado ao mundo cintilante, mas já haviam atraído a atenção das várias grandes organizações, e a situação estava caminhando para o estágio inicial familiar da versão 4.0 em sua vida anterior. Por causa de sua própria existência, os milhões de jogadores que deveriam ter sido espalhados por aí estavam situados dentro do exército Black Star, o que causaria algum desvio na linha do tempo. No entanto, Anxiao estava mentalmente preparado para isso, e a fase de ganhar muito dinheiro através dos jogadores estava prestes a passar. As principais organizações logo viriam a valorizar as habilidades dos jogadores tanto quanto ele. Não vamos pensar sobre isso por enquanto. De qualquer forma, minha situação é muito boa. A vantagem está do meu lado, e eu estou firmemente sentado em meus benefícios. Anxiao deixou de lado o pensamento, desacelerou a nave espacial, e estacionou no meio do universo. Ele então saiu da cabine e voou usando seu corpo físico longe da nave espacial. Ele comandou as armas Apóstola para proteger seus arredores antes de abrir o instrumento que isolaria as flutuações de energia, escondendo as anomalias que ocorreriam durante seu avanço. Abrindo a interface, ele olhou para o número de pontos de experiência astronômico. Anxiao não podia mais esperar. Finalmente economizei o suficiente para avançar e completar minha promoção. Faz tanto tempo desde que eu experimentei esse tipo de nivelamento rápido. Mesmo quando ele murmurou para si mesmo, ele não hesitou, imediatamente bombeando todos os pontos de experiência para atualizar. Seu nível total, que tinha permanecido estagnado por um longo tempo, de repente disparou. Underline 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 underline. Mecânico do Trono Divino subiu para o NV.8. Mais 450 energia, mais 5 de força, mais 5 de destreza, mais 15 de resistência, mais 20 de inteligência. Você recebeu 15 pontos de atributo livre e 1 ponto de potencial. Mecânico do Trono Divino subiu para o NV.20. Mais 450 energia, mais 5 de força, mais 5 de destreza, mais 15 de resistência, mais 20 de inteligência. Você recebeu 15 pontos de atributo livre e 1 ponto de potencial. Você alcançou o NV.320, acionando a missão de promoção do NV.320. Underline 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 underline. Anxiao acumulou um monte de cartas de conclusão de missão ao longo das décadas, e no momento em que viu que a missão era problemática, ele imediatamente tirou sua carta de conclusão de missão. Underline 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 underline. Missão de promoção NV.320 concluída. A promoção foi bem sucedida. Mais 90 de resistência final. Uma resistência igual a 570, saúde igual a 580, vigor. Os projetos especiais de nível 320 do legado mecânico dos Tiráculos foram desbloqueados. Sua classificação de energia atingiu o nível 21. A energia passou de 78.000. Você ganhou o talento Transformação dos Traços de Deus, Máquinas, 0. Você ganhou o talento Transformação dos Traços de Deus, Vazio, 0. Você obteve 2 pontos de transformação dos traços de Deus. Você recebeu o primeiro fragmento de habilidade do santuário. Os efeitos de todas as suas habilidades de tecnologia virtual foram aumentados em 50%. Underline 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 underline. O corpo de Anxiao estremeceu uma vez, e cada célula em seu corpo parecia ter se tornado um buraco negro, engolindo vorazmente a matéria escura cósmica ao seu redor, usando-a para melhorar a si mesma.
O limite superior do mecânico do trono divino era o NV.60, e ele só podia realizar seu avanço de classe no nível 360. Sua próxima sublimação de espécie racial seria no nível 340. Na mente de Anchial, o nível 320 deveria ter sido uma promoção normal, mas a notificação que apareceu deu um impulso ao seu espírito. Transformação dos traços de Deus? Os olhos de Anchial brilhavam. Ele não estava completamente familiarizado com este termo. Nas versões posteriores de sua vida passada, este termo apareceu constantemente dentro dos círculos rank transcendente, que foi então ouvido pelos jogadores. Embora houvesse pouca informação sobre isso, com base nas hipóteses que foram escritas nos fóruns, este deve ser um fator importante para melhorar o nível da vida acima do reino do rank transcendente. Além disso, sua própria deidade mecânica tinha o termo deidade vanilla, e se alguém tivesse que falar sobre um deus, então poderia ter algo a ver com a fé das máquinas e a chave do Adeptus Mechanicus. No entanto, ele não tinha experimentado nada a ver com divindade neste momento. Por que é que à medida que o nível da vida aumenta, ele se torna cada vez mais ideológico? Isso está me fazendo, um mecânico que só acredita no materialismo, se sentir muito estranho. De qualquer forma, parece que o limiar de nível .21 da classificação de energia e 78.000 onas de energia são necessários para desencadear a transformação dos traços de Deus? Anchial murmurou para si mesmo enquanto suportava a dor que veio com o avanço. O método de cálculo para a classificação de energia foi bastante complicado, não apenas uma simples adição e subtração. Quanto maior o valor, maior a diferença entre cada ponto. Por exemplo, as classificações de energia de 100 a 209.900 a 10.000 foram separados da mesma forma por 100 pontos, mas a diferença em seus valores de energia reais foi enorme. Quanto mais alta era a energia, mais difícil era aumentar. Quando ele rompeu o nível 300 para se tornar uma deidade mecânica, sua energia total era de cerca de 71.000. Na década seguinte, ele havia constantemente praticado novas técnicas de treinamento de energia, elevando o limite superior de sua energia, e ele também tinha gasto muitos pontos de experiência e pontos de potencial para melhorar suas habilidades e conhecimentos. Ao mesmo tempo, ele também havia extraído habilidades de Eber, Manison, Sombra Prateada, e muitos outros, ganhando talentos e habilidades poderosas. Com o sentido mecânico perfeito de Nero, juntamente com seus vários bônus, sua energia total finalmente rompeu a marca de 78.000. As duas transformações dos traços de Deus são divididas em máquinas e vazio, respectivamente. Isso corresponde à classe e raça. Então, essas são as duas possíveis rotas evolutivas, ou eu preciso fortalecê-las de uma só vez. Anchial olhou para a interface, onde viu um pequeno sinal mais ao lado de cada um dos talentos da transformação dos traços de Deus, e o efeito foi rotulado com 1. Parece que só saberei o efeito quando colocar pontos. Já que o sistema me deu 2 pontos de transformação dos traços de Deus quando fui promovido, vamos tentar um em cada. O sufixo das habilidades deve representar a forma final desse talento, que deve ocorrer quando o talento é maximizado. Mas o número total de pontos é rotulado como 1, então quantos pontos devo acrescentar? Anchial tentou adicionar um ponto ao talento transformação dos traços de Deus, máquinas, e o efeito disso foi exibido. Underline 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 underline. Transformação dos traços de Deus, máquinas, 1. Estágio 1 de mais 1000 de afinidade com máquinas, mais 20% de poder de habilidade. Os efeitos básicos de todas as habilidades da classe mecânico são ligeiramente melhorados. Underline 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 underline. Anchial olhou para sua lista de habilidades. Com o leve aprimoramento de suas habilidades de classe, isso significava que cada habilidade tinha sofrido uma leve melhora para todos os níveis. O efeito do fortalecimento de todas as suas habilidades relacionadas à mecânica não foi alto, mas proporcionou uma melhoria abrangente. O bônus é aceitável, mas eu não acho muito poderoso. Talvez seja porque é só o primeiro estágio. Acho que,
quanto mais pontos eu colocar, mais poderosos os efeitos desbloqueados serão. Anxiao levantou as sobrancelhas. Ele hesitou, mas finalmente decidiu não adicionar outro ponto a esse traço. Ele adicionou ao talento transformação dos traços de Deus, vazio. Underline 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 underline. Transformação dos traços de Deus, vazio, zoom. Estágio 1. Talentos raciais exclusivos são aprimorados, e todos os talentos raciais da rota evolução da raça do vazio serão fortalecidos. Você recebeu 1750 pontos de atributo. Underline 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 underline. O bônus de afinidade total de gênio mecânico aumentou de x 1,25 para x 1,28, e o desempenho da criação de máquinas aumentou de 40% para 44%. Os talentos raciais de suas outras habilidades do vazio também mostraram algum aumento, com os tempos de recarga da maioria delas sendo reduzidos. Anxiao acenou com a cabeça. Isso não é ruim. Com os seus pontos de transformação dos traços de Deus gastos, ele não sabia como obter mais. Só foram dados quando ele passou pela transformação, ou havia outra maneira de obtê-los? Se isso só fosse dado durante o avanço, isso significaria que quanto mais cedo chegar à marca de 78.000, melhor. Afinal, se o nível de alguém fosse baixo, avançar seria definitivamente mais conveniente, e se poderia obter mais pontos desta forma. Além de que isso também poderia se referir ao potencial. Anxiao decidiu não pensar mais, optando por olhar para as outras notificações. O que é esse fragmento? O primeiro santuário. Ele não tinha ouvido falar disso em sua vida passada. A introdução também foi rotulada com pontos de interrogação. Anxiao não conseguia entender o que era isso, mas pelo nome de O Primeiro Santuário, parecia que não tinha nada a ver com a classe mecânico. Além disso, ele só tinha um fragmento, então ele não podia utilizá-lo e só podia olhar para ele. Eu continuo tendo a sensação de que isso deve ser um fator-chave para alguma coisa. Eu deveria encontrar uma oportunidade para perguntar à dinastia se há alguma informação nesta área. Provavelmente, terei que trocar pontos de contribuição por isso, assim como a vez em que obtive as informações sobre a fé das máquinas. Depois de remover tudo não relacionado, Anxiao então se voltou para o legado mecânico dos Tiráculos. Haveria novos projetos desbloqueados nos níveis 320 e 360. Ele olhou para ele rapidamente, e suas pupilas de repente se estreitaram em um ponto. Uma pitada de surpresa vazou. Puta que pariu, eu ganhei na loteria! Entre os projetos do legado mecânico dos Tiráculos desbloqueados no nível 320, havia projetos que brilhavam com a cor dourada. Não um, mas dois. O grau ouro representava equipamentos que estavam no nível de um tesouro universal. Anxiao teve uma surpresa alegre. Ele originalmente pensou que só teria a oportunidade de desbloquear os projetos do Tesouro Universal quando ele atingisse o nível 360, mas inesperadamente surgiu no nível 320. Os projetos de grau ouro desta raça podem ser ainda mais do que ele imaginava inicialmente. Ele abriu apressadamente a introdução do item, e a informação dos dois projetos apareceu em seus olhos. Underline 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 underline. Projeto Rei. Este projeto registra a maior cristalização da sabedoria da raça Tiráculos Sagrados para soldados superpoderosos, SUS-Rei. Feito exclusivamente para mecânicos rank transcendente, o custo do projeto é alto, com um conjunto de armadura comparável ao preço de uma grande frota, e é extremamente difícil de produzir. Desde o seu nascimento, o número total de produtos acabados criados pela raça Tiráculos Sagrados não foi superior a 10. Apenas um mecânico com força suficiente será capaz de controlar este traje mecânico. Projeto Capa do Imperador. Depois que a raça Tiráculos Sagrados testemunhou a imponência da deidade mecânica, eles começaram a pesquisar zelosamente, produzindo esta extraordinária criação mecânica.
Este é um equipamento que só pode ser utilizado por uma deidade mecânica. Underline 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 underline. Anchial olhou cuidadosamente através dos projetos, bem como os efeitos dos dois equipamentos. A raça Tiráculos Sagrados tinha avançado muito longe na classe mecânico. O traje mecânico rei mostrava isso, atingindo o nível que poderia ser considerado um tesouro universal, que misturou muitas das habilidades avançadas dos Tiráculos Sagrados. Este traje mecânico foi projetado para um mecânico rank transcendente, e os parâmetros de referência do projeto mostraram que apenas o desempenho básico do rei superou seu traje mecânico atual em pelo menos 30%. Seu próprio traje mecânico era um equipamento laranja de alta qualidade, considerado um dos melhores dentro do seu nível. Além das armas de combate convencionais, o rei também tinha características únicas que o tornavam extremamente adequado para o mecânico. Como um equipamento dedicado para mecânicos, o rei forneceu um bônus extra para eles, fornecendo aos usuários um coeficiente x 1.075 adicional ao seu total de afinidade com as máquinas, apenas um pouco menos em comparação com o aumento do trono mecânico divino. Além disso, aumentou o alcance de efeito para o bônus da força mecânica em 35%, reduzindo o consumo de energia. Isso fortaleceria o mecânico normal para fornecer ao seu exército um período mais longo de bênção. Além disso, o rei foi equipado com um conversor de energia especial que poderia absorver a força mecânica e entrar em um estado aprimorado. Havia vários modos, como melhorar o desempenho do traje mecânico, fortalecer as capacidades corpo a corpo e fornecer aceleração e defesa instantâneas, de modo a se livrar de quaisquer emboscadas que o mecânico mais temia. Embora este equipamento de combate feito pelo homem estivesse no nível de um tesouro universal, ele não pertencia ao escopo de uma maravilha espacial, de modo que a qualidade de seus atributos foi mais refletida em seu desempenho. Não estaria equipado com um poder insolúvel como o âmbar do espaço-tempo. Era mais perto do equipamento de nível tesouro universal feito pelo artesão divino Thorne. No entanto, o rei pertencia a outro tipo de equipamento. Foi a função central do rei que deixou Anchial verdadeiramente satisfeito. Quando a Federação da Luz fabricou seu dispositivo de transporte multidimensional de abertura do céu, eles tinham emprestado o conhecimento da raça Tiráculos Sagrados, e a função central do rei estava relacionada a isso. A razão pela qual o dispositivo de transporte multidimensional de abertura do céu foi a arma estratégica da Federação da Luz foi porque tinha a capacidade de transmissões ilimitadas. Não só a distância era longa, como também era imune à interferência de todos os dispositivos espaciais, o que era a coisa mais importante. O rei também tinha imunidade semelhante. O rei possuía um acessório único chamado trono, e ambos os lados ressoariam entre si. Não importa onde o rei estava, o usuário poderia retornar instantaneamente ao local do trono junto com o traje. Esta transmissão ignorou todas as interferências externas, e ainda teria efeito mesmo quando preso dentro de buracos de minhoca ou âncoras de estabilização espacial. A introdução para esta função foi simplesmente uma afirmação: o rei não pode ser contido. Não se restringiu apenas a isso. Quando o rei retornou ao trono, o efeito de seguimento desta função poderia ser ativado nos próximos 3 minutos. Isso permitiu que o usuário cintilasse de volta para a posição original do rei. Para ser capaz de ir e voltar entre dois pontos, colocando de forma simples, isso foi deformação horizontal. À sombra da habilidade do dispositivo de transporte multidimensional de abertura do céu dentro. Enquanto eu estiver usando o rei, não precisarei ter medo de emboscadas repentinas como God. Eu posso imediatamente escolher voltar ao meu trono, deixando a zona de perigo. Os olhos de Anchial brilharam. Em vista da suscetibilidade física de seu verdadeiro corpo em emboscadas, este brinquedo era semelhante a um artefato divino para ele. Embora fosse uma viagem de posição fixa e não tão eficaz quanto o dispositivo de transporte multidimensional de abertura de céu, ele ainda tinha um papel insubstituível. Para o mecânico com um corpo fraco, esta era uma técnica mágica de fuga. Como dizia o ditado, onde havia vida havia esperança, e isso era muito adequado para o mecânico. Anchial analisou os requisitos de fabricação, pensando para si mesmo: o custo é alto, mas ainda está em uma faixa aceitável para mim.
Alguns dos materiais principais eram difíceis de obter, mas isso foi durante a era da exploração. Agora, estamos no calendário galáctico. Contanto que você tenha dinheiro suficiente, você pode colocar as mãos em qualquer material que quiser. Anchial não estava preocupado com o custo nem com a raridade dos materiais. Como o rank transcendente no topo no anel estelar despedaçado, o mais forte do mundo cintilante, e o sugar daddy de centenas de grupos financeiros, as finanças não eram um problema. Sua principal preocupação era a dificuldade de fabricação. Não foi uma tarefa fácil construir equipamentos de grau ouro. Isso quer dizer que não é garantia produzir equipamento de ouro, desde que ele seguisse os projetos. Havia uma grande probabilidade de que o produto acabado não alcançasse a qualidade dos equipamentos de grau ouro. Haveria todos os tipos de razões que levaram o produto acabado a não atingir o estado ideal, como indicado no projeto. Estou agora no nível 320 e sou considerado um mecânico no pináculo do rank transcendente. As habilidades básicas de fabricação definitivamente atingirão o ideal, e juntamente com os talentos fornecidos pela minha classe mecânico do trono divino, a taxa de sucesso não deve ser muito baixa. Durante um avanço de classe anterior, ele havia recebido um talento chamado instrumento espiritual, que melhorou sua taxa de sucesso na fabricação de projetos de grau ouro. Ele finalmente teve a chance de usá-lo. Quanto ao outro projeto desbloqueado, a capa do Imperador era um equipamento especial que deveria ser usado pela deidade mecânica. Em suma, o rei era o traje mecânico para o mecânico, enquanto a capa do Imperador era usada quando a deidade mecânica descendia. Na aparência, parecia um manto de guerra enorme. Foi capaz de reduzir o consumo de energia necessária para que o mecânico do trono divino mantivesse a deidade mecânica, estendendo indiretamente o tempo de combate. Nem todos poderiam ser tão pervertidos como Anchial. A maioria dos mecânicos comuns não tinha tantas habilidades de conversão de energia, então a capa do Imperador serviu para permitir que o mecânico usasse a deidade mecânica por períodos mais longos de tempo. Além de reduzir o consumo, também proporcionaria proteção adicional e estabilizaria o interior da deidade mecânica. Por ser composta de inúmeras máquinas, quanto mais fortes as ligações entre cada máquina, maior a defesa da deidade mecânica. Em sua batalha contra Eber, o pequeno Titi correu para a mão de sua deidade mecânica, tentando destruí-la por dentro. Embora ele tivesse falhado, ele tinha conseguido destruir temporariamente o braço direito da deidade mecânica. Se não fosse pelo fato de que a velocidade de recuperação de energia de Anchial era assustadoramente alta, apenas o consumo necessário para reformar o braço teria exigido que o mecânico desistisse de um rim. Se ele tivesse a capa do Imperador, o interior da deidade mecânica se tornaria extremamente durável, de tal forma que ainda aguentasse um período de tempo, mesmo quando invadido por um pugilista rank transcendente. Além de sua capacidade protetora, a capa do Imperador também trouxe bônus de velocidade de movimento. Devido ao seu tamanho enorme, a velocidade da deidade mecânica foi muito afetada, de modo que a capa do Imperador poderia melhorar a agilidade e velocidade de ataque da deidade mecânica. Esses dois são equipamentos de ouro que foram feitos sob medida para os mecânicos. Realmente, o famoso paraíso mecânico, esta raça tiráculos sagrados. Anchial estava babando ao ver os dois. Depois de rejeitar a proposta da dinastia de desistir do cubo da evolução, ele pensou que não haveria mais chances para ele obter equipamentos de combate de nível tesouro universal a curto prazo. O efeito desses dois projetos lhe deu uma surpresa, pois eles poderiam imediatamente melhorar sua capacidade de combate, que era o que ele estava faltando atualmente. Eu tenho que encontrar uma maneira de fabricá-los rapidamente. Agora, há muitos ranks transcendentes reunidos para o mundo cintilante, e as principais organizações também entendem aproximadamente a minha força atual. Se algo acontecer, será uma crise para mim. Anchial acalmou-se enquanto olhava para seu painel de atributos. Underline 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 underline. Nível total, 320. Classe principal, de mecânico. Raça Black Star. Atributos. 8.016 de força. 7.945 de destreza.
11.714 de resistência. 20.933 de inteligência. 6.430 de mistério. 1.368 de charme. 1 de sorte. Pontos de atributo livres e 2050. Pontos de potencial em 28. Vida em 13.984.273. Vigor 11.806.980. Energia em 182.075 CNV.21. Bônus de atributos de nível de energia 21. Mais 3.206 de força. Mais 3.928 de destreza. Mais 4.870 de resistência. Mais 6.505 de inteligência. Mais 3.123 de mistério. Mais 1.381.520 limite de resistência. Mais 4.282% afinidade com máquinas. Classificação de energia 82.600. Grau VSS. Bônus de grau S. Mais 150 de resistência. Mais 45% em todas as resistências. Mais 40% ao atributo mais alto. Mais 25% aos outros atributos. 750 pontos de atributo livre. 50 pontos potenciais. Comparado com quando ele estava no nível 300, o crescimento de atributos era óbvio, mas isso veio principalmente do bônus dado por seu nível de energia NV.21 e foi devido ao acúmulo de Anxiao durante a atualização da versão. À medida que seu nível de energia aumentava continuamente, ele também ganharia força cada vez maior. Esta foi uma parte importante por trás do poder dos supers. O bônus de resistência para sua promoção desta vez foi o mais 90, que foi 20 pontos a mais do que sua promoção anterior. Como era mais difícil atualizar na fase posterior, o aprimoramento dos atributos trazidos por cada avanço também aumentaria, e o aumento da classificação de energia também faria com que o bônus de grau S fosse atualizado ainda mais alto. Havia uma estreita conexão entre todos os atributos, fazendo com que Anxiao fosse amplamente fortalecido. Apenas uma promoção comum já lhe deu um aumento tão acentuado nos atributos, fazendo com que Anxiao ficasse extremamente satisfeito. Quanto aos mais de 2.000 pontos de atributo livres. Anxiao pensou nisso, mas os deixou intocados por enquanto. Sua inteligência e resistência eram todas muito altas, então ele decidiu fornecer-se com alguma flexibilidade dependendo da situação. Quanto aos seus pontos de potencial, eles seriam usados para atualizar seu conhecimento de classe, com o conhecimento supremo tendo prioridade. Atualmente, havia apenas 3 de seus conhecimentos supremos que foram maximizados, sendo eles Criador Virtual, Origem da Energia Eterna, e Teoria da Relatividade. Os outros 3 pertenciam aos outros ramos da classe Mecânico, e houve uma penalidade de 3 vezes o custo. Nivelá-los do NV.1 para o NV.5 exigiria um total de 288 pontos de potencial. Anxiao ganhou alguns pontos de potencial desde a atualização da versão. Ele tinha levantado os 3 conhecimentos supremos um pouco cada, e com os 28 pontos de potencial livres que ele tinha na interface agora daria para maximizar sua habilidade centelha da vida mecânica. No entanto, Anxiao não fez isso depois de algum pensamento. Ele decidiu e adicionou um nível à Engenharia Mecânica Suprema, elevando-a para o NV.3. Este conhecimento de classe estava relacionado com a fabricação e produção, e Anxiao queria aumentar a taxa de sucesso da capa do Imperador e do Rei, então ele primeiro priorizou esse conhecimento. Um plano nem sempre pode acompanhar as mudanças. Eu queria ir lá e acampar, mas agora eu preciso trabalhar enquanto eu espero. Anxiao balançou a cabeça. Agora que ele estava sozinho e incapaz de usar a oficina em sua base, ele só poderia usar a oficina do exército em sua dimensão secundária, e ele ainda teve que procurar para obter as matérias-primas. Ele contou os dias, e provavelmente não conseguiria nem criar um antes da energia misteriosa do caos primitivo nascer. O tempo necessário para fabricar um equipamento de nível Tesouro Universal era bem longo. Isso foi especialmente para a capa do Imperador, que era fisicamente enorme.
Neste momento, cheguei ao nível 320, e minha força de batalha experimentou mais um salto, aproximando-se do Imperador Mecânico e do Soberano do Vazio. Eu posso medir a força deles ainda melhor agora, Anxiao suspirou. Vendo a lacuna de força diminuindo pouco a pouco, seu humor era definitivamente bom. No entanto, após esta promoção, seus custos de avanço mais uma vez dispararam. Como os efeitos de cada promoção nas fases posteriores eram extraordinários, a taxa de atualização naturalmente correspondia a isso. Temo que levará muito tempo para acumular pontos de experiência suficiente para atualizar para o nível 340. Além disso, tenho que encontrar uma oportunidade para perguntar sobre a transformação dos traços de Deus, bem como o primeiro santuário. No Palácio Taronamir, o líder da facção Falcão, Bekorodi, sentou-se em uma sala de conferência com os olhos fechados para descansar. Depois de um tempo, uma projeção remota apareceu. Era Gaud. Você está aqui. Bekorodi abriu os olhos. Creio que você me chamou para me informar sobre algumas boas notícias. A expressão de Gaud estava calma. É realmente uma boa notícia, disse Bekorodi em voz alta. O pedido que você apresentou foi aprovado, e a alta administração da dinastia decidiu dar a energia misteriosa do caos primitivo para você, desde que sua habilidade sensitiva seja realmente o que você disse e que você possa controlar a energia misteriosa do caos primitivo. A dinastia tinha apostado no Black Star, pensando que ele seria um importante pilar nacional no futuro, mas a dinastia não se importava de ter outra pessoa tão forte quanto ele. Afinal, alguém com a habilidade sensitiva de Gaud era muito raro, então a dinastia estava disposta a gastar os recursos para cultivar esse sensitivo de alto potencial. Além disso, essa pessoa ainda pertencia à dinastia, e ele não era um aliado que não precisava ouvir todas as suas ordens. Estou muito claro o que minha habilidade pode ou não fazer, então enquanto a dinastia estiver disposta a confiar em mim, não a desapontarei. Gaud sorriu finamente. Enquanto você puder provar a si mesmo, a dinastia não será mesquinha com os recursos para cultivá-lo, assim como Black Star. No momento em que Bekorodi mencionou Anxiao, seu tom ficou um pouco mais profundo. Black Star rejeitando sua troca de 1 por 3 deixou Bekorodi extremamente insatisfeito. No entanto, Gaud só respondeu com um sorriso que não era um sorriso real, contornando este tópico. Em vez disso, ele perguntou, agora que a energia misteriosa do caos primitivo está prestes a nascer, o que a dinastia pretende fazer? Bekorodi acenou com a cabeça. A dinastia já enviou tropas para os vários locais mostrados pela informação, e vimos movimentos anormais de muitas das organizações, o que confirma que eles provavelmente também colocaram as mãos no legado de ES-God. Eles serão nossos concorrentes na obtenção da energia misteriosa do caos primitivo. Que tipo de organizações são elas? O número é pequeno, mas sua composição é complexa. Existem todos os tipos de organizações, mas o lado da Igreja e da Federação não parecem ter se movido, então não podemos saber se eles estão cientes deste assunto. Parece que há muitas incertezas. Podemos garantir que a dinastia terá a energia misteriosa do caos primitivo? A situação atual não está clara. O oráculo da dinastia tentou procurar informações, e parece que o conglomerado estelar Esmeralda é o lugar mais provável no qual a energia misteriosa do caos primitivo aparecerá. Acontece que o mundo cintilante é nosso território, então a dinastia decidiu contratar alguns aliados rank transcendente para pedir ajuda. Bekorodi estreitou os olhos enquanto falava. Black Star? Ele não está na lista. Bekorodi balançou a cabeça. O exército Black Star teve a maior influência no mundo cintilante, por isso foi lógico que o Black Star deveria ser a mais confiável. No entanto, a dinastia não pediu ajuda dele, e Bekorodi não revelou o motivo. Gaud sorriu para si mesmo quando percebeu as implicações. TSK, parecia que o problema com o cubo da evolução causou uma grande rixa entre o Black Star e a dinastia. Seus olhos piscaram, e Gaud calmamente disse, já que esse é o caso, eu tenho uma sugestão. Devemos dizer ao Black Star para ir a outro lugar para impedir imprevistos. Eu não tenho autoridade para comandar o Black Star. Bekorodi acenou com as mãos.
Além disso, as últimas notícias afirmam que seus guardas Black Star estão todos dentro de seu palácio, e até Amis foi visitá-lo do anel estelar despedaçado. Assim, é provável que seu verdadeiro corpo ainda esteja dentro de sua base. Ele provavelmente conhece seus limites e não vai interferir neste assunto. Bekorodi fez uma pausa por um momento antes de sua expressão afundar. No entanto, mesmo que o Black Star decida interferir, a dinastia ainda pode chegar a um acordo com ele. Com sua situação atual, as chances dele nos rejeitar novamente são minúsculas. Ele deve saber o que fazer, a fim de consertar sua relação conosco. Isso é bom. Espero que não haja nenhum acidente durante a operação. Gald estreitou os olhos. A dinastia não queria ver um talento especial como ele encontrar riscos desnecessários antes de crescer, então ele não poderia se juntar à operação. O que Gald precisava fazer era ficar obedientemente e esperar que a dinastia lhe entregasse a energia misteriosa do caos primitivo. Fazer a dinastia trabalhar para mim é tão conveniente. Gald secretamente sorriu e balançou a cabeça. Eles querem que eu arrebate aquela famosa energia misteriosa do caos primitivo em nome da dinastia? Em uma certa fortaleza aliada da dinastia na zona de ampla concorrência do mundo cintilante, Ravenloud ficou surpreso ao receber esta mensagem dos altos escalões da dinastia. Como membro do grupo de celebridades sênior, Ravenloud era muito respeitado entre os aliados ranks transcendente da dinastia. Sua posição era muito acima de pessoas como Kohler ou Bayoni. Embora ele não tivesse exatamente um bom relacionamento com Black Star, os dois não guardavam rancor um contra o outro. Claro, Ravenloud não tinha ideia de que o âmbar do espaço-tempo deveria pertencer a ele, mas foi levado por Anchial com antecedência, ou ele teria se juntado à aliança da dinastia anti-Black Star, que tinha Eber como seu único membro. Era comum a dinastia pedir ajuda a ele. O que Ravenloud ficou surpreso foi com a informação sobre a energia misteriosa do caos primitivo aparecendo. Esta foi a primeira vez que ele tinha ouvido falar disso. A energia misteriosa do caos primitivo, os olhos de Ravenloud brilhavam. Para ser honesto, ele estava bastante tentado. Habilidades sensitivas primordiais da lista de habilidades sensitivas super de alto risco, como esta, eram extremamente raras. Se ele pudesse torná-la sua, seria mais do que suficiente para criar um subordinado poderoso, ou ele poderia usar feitiços do tipo vedação para selar a energia misteriosa do caos primitivo em fantoches mágicos especiais para usar seus poderes, o que poderia tornar o fantoche tão forte quanto um tesouro universal. No entanto, esses pensamentos gananciosos só existiam por alguns segundos na mente de Ravenloud antes que ele os extinguisse completamente. Sua organização estava no corredor da constelação, que foi fortemente afetado pela dinastia. Não havia necessidade de ir contra a vontade da dinastia apenas por uma energia misteriosa do caos primitivo. A dinastia lhe contou sobre essa informação para que ele pudesse ajudar, mas se ele fosse tentado por ela, isso definitivamente perturbaria a dinastia. Para ele, havia mais a perder do que ganhar. Mais um tesouro universal. Ravenloud ainda achou difícil deixar passar. Não foi realmente porque ele nem teve coragem de deixar de lado a energia misteriosa do caos primitivo, mas depois de ver o âmbar do espaço-tempo de Anchial, ele sentiu uma sensação de vazio em seu coração, como se tivesse perdido algo muito importante. Tesouros universais se tornaram quase um impulso para ele. Era como uma criança vendo as outras crianças com brinquedos divertidos e também querendo um. Uma palavra, ciumento. Uma vez que a energia misteriosa do caos primitivo é tão valiosa quanto um tesouro universal, é o momento certo para negociar termos com a dinastia. Ravenloud então fez seu pedido à dinastia. Se eles quisessem sua ajuda, a dinastia tinha que conceder-lhe um tesouro universal de seu inventário. Pouco depois de seu pedido, a resposta da dinastia veio, expressando sua aprovação ao pedido de Ravenloud, mas com termos adicionais. Se a energia misteriosa do caos primitivo aparecesse em outras áreas, Ravenloud só receberia alguns recursos como recompensa por seu problema. Mas se a energia misteriosa do caos primitivo aparecesse no conglomerado estelar Esmeralda e Ravenloud a obtivesse, ele teria permissão para escolher um tesouro universal do inventário da dinastia. Uma lista também foi anexada com a resposta com os tesouros universais que a dinastia permitiu que Ravenloud reivindicasse.
A maioria deles eram equipamentos de combate, era a mesma lista dada a Anchial em troca do cubo de evolução. Ravenloud navegou com cuidado e acenou com satisfação. Anchial não tinha interesse nessas coisas, mas eram muito valiosas para Ravenloud. Afinal, Anchial já tinha o cubo da evolução e o âmbar do espaço-tempo, de modo que tesouros universais comuns não podiam atender aos seus padrões. Com a recompensa prometida, Ravenloud ficou motivado com esta missão. Depois de olhar cuidadosamente para a lista de concorrentes que a dinastia havia fornecido, ele sorriu com confiança. Quão difícil seria roubar algo de um bando de fracos? Em uma área inexplorada do conglomerado estelar Esmeralda, uma frota estava se movendo em hipersalto. Seu revestimento exterior não tinha emblemas. Dentro da nave principal, um homem alto usando uma corda roxa estava diante do console de comando, emitindo uma aura fria e olhando silenciosamente para o mapa estelar. Os pontos vermelhos marcaram as coordenadas onde a energia misteriosa do caos primitivo pode aparecer. Ao lado dele, uma criatura semelhante a um homem-peixe que estava contida por cordas mágicas disse com um tom nervoso e trêmulo: Sua Excelência Mestre Secreto, eu juro que esta informação é real. É realmente a herança de E.S. God, não notícias falsas que eu inventei. É melhor que seja, ou você sabe as consequências, respondeu uma voz fria e indiferente. O homem se virou e olhou para ele. Toda a pele que ele mostrava estava coberta de magníficas e complicadas runas mágicas piscando com luz fraca, como se fosse viciado em tatuagem. Assim como a besta ancestral Ugorutan, este homem também era um protetor do mercado negro galáctico. Ele era o famoso mestre secreto renomado na sociedade mágica. Ele era uma autoridade em estudos de runa, estudos de alquimia e estudos secretos, especialmente em estudos secretos. A razão pela qual ele tinha essa alcunha era porque havia um boato por aí que ele tinha dominado um tipo de feitiço que poderia controlar a sorte de alguém, também que ele era um mestre em adivinhação e previsão. Todas as tatuagens em seu corpo eram encantamentos de runa de grau proibido que forneceram aprimoramentos poderosos em seu corpo. A organização do Mestre Secreto se especializou em tecnologia de runa extremamente avançada, que podia ser vista olhando para seus subordinados. Todos eles usavam uma armadura requintada, e a pele que eles mostravam também estava coberta de padrões mágicos complexos. O mestre secreto virou-se para o mapa estelar, e o olhar frio em seus olhos ondulou bem ligeiramente. A energia misteriosa do caos primitivo. Não muito tempo atrás, ele de repente previu que um grande evento aconteceria no conglomerado estelar Esmeralda que poderia ser benéfico para ele, então ele usou seu poder no mercado negro e investigou isso. Com sua notável sorte, ele descobriu uma pequena organização que havia lutado pela herança de E.S. God anteriormente. Eles têm as coordenadas da energia misteriosa do caos primitivo. Depois que foram capturados e interrogados, o mestre secreto desenvolveu um interesse pela energia misteriosa do caos primitivo. Ele era alguém que não se importava de usar todos os tipos de agentes externos para aumentar sua força, e todas essas runas sobre seu corpo eram a prova disso. Ao mesmo tempo, ele tinha muitos itens mágicos de alta qualidade, seu desejo de coletar itens raros estava quase em um nível de toque. Portanto, ele naturalmente queria esta energia misteriosa do caos primitivo extremamente rara também. Devido à distância, ele enviou oficiais para as outras coordenadas enquanto ele se dirigia pessoalmente para o conglomerado estelar Esmeralda, pois tinha maior possibilidade. Eu me pergunto quais organizações farão parte disso. Esta pergunta apareceu em sua mente, mas foi muito logo esquecida. Ele tinha muita confiança. Não importa qual organização venha, eu vou ter que bater neles. Quantos deles serão capazes de enfrentar um rank transcendente como eu? A fortaleza da civilização Modo estava situada em outra área do conglomerado estelar Esmeralda. Uma equipe de elite formada por Supers Rank Calamidade reuniu-se em uma doca secreta, e o comandante da frota de expedição da civilização do Modo Rodk e o inspetor Lagos estavam diante deles, examinando a equipe. Vou deixar a missão da energia misteriosa do caos primitivo para vocês. Rodk acenou com a cabeça para todos solenemente. Algumas civilizações avançadas também receberam informações da herança de E.S. God, entre as quais a civilização Modo era uma das que sabiam sobre a energia misteriosa do caos primitivo.
A civilização modo não tinha razão para deixar de lado algo tão valioso. Os outros locais foram dados a outros para cuidar, enquanto a frota de expedição liderada por Rodk foi responsável pelas coordenadas do conglomerado estelar Esmeralda. Desde que a frota de expedição foi atacada pela última vez pela Força Misteriosa, pressionado pelos altos escalões, Rodk tornou-se muito mais vigilante. Ele foi muito cuidadoso em reabastecer os recursos. No entanto, não acabou por ser muito útil. Os reforços reimplantados do anel estelar despedaçado eram frequentemente atacados por forças desconhecidas ou no caminho, o que lhes custou muito tempo. Felizmente, depois que eles chegaram na zona de ampla concorrência, as civilizações de nível superconglomerado estelar aliadas os ajudaram ligeiramente, o que tornou a situação melhor para a civilização modo. Portanto, a equipe de Rodk não foi atacada novamente no conglomerado estelar Esmeralda. Assim, ele teve tempo de reunir uma equipe de elite, pronta para completar a missão dada pelos altos escalões, capturar a energia misteriosa do caos primitivo. As civilizações de nível superconglomerado estelar tinham vastos territórios e recursos ricos, bem como muitos combatentes de alto nível. Eles tinham milhares de rank calamidade, muito mais do que aquelas civilizações de nível sistema estelar que só tinham algumas dúzias. A civilização modo tinha grandes esperanças para a frota de expedição, então eles tinham implantado cerca de 100 ranks calamidade. Esta equipe de elite que estaria indo para capturar a energia misteriosa do caos primitivo incluía 40% dos oficiais no rank calamidade da frota da expedição, que era cerca de 40 a 50 deles. Esta era uma poderosa força armada. Para esta operação, a civilização modo não notificou as outras civilizações aliadas. Afinal, havia apenas uma energia misteriosa do caos primitivo ou não poderia ser compartilhado. Talvez as outras civilizações também tivessem essa informação, mas a civilização modo claramente não contaria aos outros sobre isso. Vendo a frota entrar no modo furtivo e sair, Lagos veio até Rodk e perguntou em um tom preocupado: não é muito arriscado enviar tantas pessoas? Se algo acontecer, perderemos um grande número de elites. Os ranks calamidade são difíceis de cultivar. Eu disse-lhes para terem cuidado. Se algum rank transcendente participar, eles agirão com cautela. Se não, eles podem esmagar toda e qualquer organização concorrente, disse Rodk com uma voz profunda. Mas agora que os enviamos, as defesas da nossa fortaleza estarão fracas. Não está preocupado que o Black, a força misteriosa, vai nos atacar novamente? Lagos perguntou. Rodk bufou e disse em um tom firme: as fortalezas da aliança de superconglomerado estelar olham sobre os ombros um do outro. Até contratamos alguns ranks transcendente, que são todos mais confiáveis que Garose. E daí se as forças do Black Star são fortes? Ele não vai se atrever a vir e nos tocar. Eles não tinham que avançar mais. Naquela época, eles não tinham ajuda, então não havia nada que pudessem fazer quando foram atacados. Agora, no entanto, todos os seus companheiros de equipe tinham se reunido, e as linhas de defesa estavam mais fortes do que nunca. Se o Black Star causasse problemas, ele teria que enfrentar toda a aliança de superconglomerado estelar. Ele não achava que o Black Star se atreveria a fazer isso. Depois que o mundo cintilante abriu, Psyker não desistiu da oportunidade e também seguiu a Igreja Arcana para desenvolver suas forças e construiu uma fortaleza na zona de ampla concorrência. Como as três civilizações universais estavam coexistindo lá, Psyker não foi alvo, então seus dias foram bastante pacíficos. Olhando para a frota de exploração fazendo melhor trabalho a cada dia, ele estava bastante contente. Vou ver como as coisas vão primeiro. Se eu puder estabilizar meu território no mundo cintilante, posso migrar uma parte do meu povo aqui e fazê-los agir como um ramo da raça. No topo da base, Psyker olhou para o céu e pensou em seu plano de migração. Neste momento, um oficial apressadamente avançou. Líder, o radar da base descobriu duas frotas se aproximando. Eles parecem estar em combate. Um lado só tem 3 naves de guerra, e eles não podem aguentar por muito mais tempo. De acordo com a direção que eles estão indo, sua batalha chegará muito em breve à nossa fortaleza. O que devemos fazer? Psyker usou seus 7 olhos para olhar as imagens do radar e ordenou: vá afaste-os.
Diga-lhes para não lutar em torno do meu território. Como a ordem foi dada, os subordinados rapidamente executou-a. No entanto, depois de algum tempo, este oficial correu de volta às pressas novamente. Líder, eles já foram expulsos, mas aquele grupo de pessoas que salvamos não está disposto a sair. Um deles é um super rank calamidade. Ele acha que você o salvou, então ele quer se juntar a nós com sua equipe. Junte-se a nós? Siqueira estava um pouco atordoado. Ele sentiu uma emoção complicada em seu coração. Ele de repente se lembrou que desde que foi alvo do Black Star, fazia muito tempo que alguém vinha se juntar às suas forças. Ele quase esqueceu como era ser um rank transcendente. Esse sentimento há muito perdido, tão reconfortante. Convide-o aqui. Eu quero vê-lo. Siqueira estava feliz, e sua atitude tornou-se muito mais amigável. Siqueira decidiu vê-lo pessoalmente para mostrar que o levou a sério. Depois de algum tempo, este rank calamidade foi trazido diante de Psiquer. Ele tinha muitas feridas em seu corpo, e estava claro que ele tinha acabado de vir de uma batalha difícil. Sua Excelência Olhos Estelares. O rosto dessa pessoa estava cheio de apreciação. Ele ignorou a dor em seu corpo e curvou-se com admiração. Você salvou minha vida. Estou disposto a unir as suas forças e trabalhar para você. É um assunto pequeno. Siqueira parecia calmo na superfície, mas ele realmente gostava muito disso. A atitude respeitosa dessa pessoa o fez lembrar como era ser um rank transcendente novamente. Para retribuir, eu gostaria de lhe dar um presente. É uma informação valiosa. Que informação? Siqueira perguntou. Uma pista sobre aquela lendária habilidade sensitiva super de alto risco, a energia misteriosa do caos primitivo. Siqueira fez uma pausa por um segundo, e o interesse brilhou através de seus 7 olhos ao mesmo tempo. No Palácio Black Star. O que? Ele me convidou, mas ele saiu. Ames estreitou os olhos. A temperatura na sala parecia diminuir em 100 graus em um instante. Um poderoso campo de força rugiu como marés. O chão e as paredes feitas de ligas de alta resistência vibraram sem parar enquanto faziam barulhos de metal se contorcendo, e rachaduras apareceram muito rapidamente. As pernas da Aurora estavam macias. Ela baixou a cabeça com um sentimento de culpa. Minha professora é tão assustadora quando ela está com raiva. Ela podia sentir a raiva de Ames apenas a partir deste poderoso campo de força. Ela aceitou o convite com emoção, viajou todo esse caminho, apenas para descobrir que Anxiao nem estava lá. Qualquer um ficaria bravo por causa disso. Não, foi ainda pior. Anxiao não estava em casa, mas ele a chamou. Foi quase como uma brincadeira deliberada. Mesmo alguém tão despreocupada como Ame sentiu que ela tinha sido enganada. Professora, por que não ficar aqui por algum tempo? O tio vai voltar, disse Aurora com cautela. Ames olhou para ela e refutou subconscientemente: Você acha que eu sou tão livre? Então, ambas ficaram em silêncio. Aurora queria dizer algo, mas não disse. Você não sabe exatamente se você é muito livre ou não. As duas olharam nos olhos uma da outra, e a atmosfera gradualmente se tornou estranha. Depois de olharem uma para a outra por alguns momentos, Ames de repente retratou o campo de força. Sem mudar sua expressão, ela usou propositalmente um tom que soava como se ela não se importasse e disse: Eu vou ficar por algum tempo então. Estou aqui principalmente por você. Se o Black Star está aqui ou não, eu não me importo. Na verdade, me incomoda ver o rosto dele. É melhor que ele não esteja aqui. Aurora permaneceu em silêncio. Claro, eu acredito em você.